Meus amigos, eu sou Roberto Grobman, estou aqui em Israel para apresentar para vocês mais uma denúncia. E eu escolhi esse local, esse lugar muito triste, que mostra uma realidade muito triste, que eu vou explicar para vocês. Eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo até o final, que é muito importante vocês tomarem ciência do que está acontecendo, tá? Bom, eu estou aqui diante de um ônibus explodido por terroristas. Exatamente isso que vocês escutaram. Eu estou diante de um ônibus que foi explodido por terroristas, tá? Para vocês verem o estado em que o ônibus ficou após a explosão. Eu sei que as imagens são fortes, mas vocês que me acompanham, que me seguem, sabem que eu mostro a realidade das coisas. Este ônibus aqui é um dos muitos ônibus que foram explodidos por terroristas. Aqui está a lista, como vocês podem ver. Eu vou inverter a câmera. Aqui tem uma lista dos diversos atentados com ônibus, explosões de ônibus e atentados com ônibus que aconteceram aqui em Israel, sendo cidadãos judeus, cidadãos israelenses, vítimas de terroristas palestinos. Pessoal, é uma denúncia que serve também como um alerta para vocês. É uma imagem forte, é uma realidade. Este ônibus foi explodido em 1978. Ele matou 37 judeus, 37 israelenses, inclusive 12 crianças que vocês vão ver aqui agora. Estas 12 crianças foram mortas, tiveram suas vidas ceifadas. É muito triste, pessoal. É muito triste. Essas crianças estavam aqui, dentro deste ônibus. E uma terrorista palestina chamada Dalal Mughrabi, vocês estão vendo aqui a foto dela, ela explodiu esse ônibus, sequestrou o ônibus, e matou 37 passageiros, 37 judeus israelenses, incluindo estas 12 crianças que vocês estão vendo aqui. São imagens fortes, pessoal, mas é importante mostrar para vocês a realidade das coisas. Veja aqui, o ônibus de 1978 explodido. Infelizmente, não parou por aí. Nós temos uma listagem aqui. Após 78, foi em 84, em 88, 89, 90, 93, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 2001, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002. Pessoal, nós estamos diante de uma realidade terrorista. Os palestinos, em sua grande maioria, são terroristas. São terroristas, sim. E agora, aonde é que envolve o Brasil nisso? Isso me deixou muito triste. Resolvi esperar o carnaval passar para apresentar para vocês essa denúncia. E agora eu vou falar para vocês sobre o envolvimento do Brasil, com a visão do Brasil em relação a atentados terroristas como esses, que matam crianças. Eu vou passar tudo isso para vocês, pessoal. E no final desse vídeo, que vocês compartilhem para o maior número de pessoas possível, porque nós temos que passar para o Brasil, para nós brasileiros, para que saibam qual é a postura do governo do Brasil com relação ao terrorismo, palestino. No final do mês de janeiro deste ano, veio aqui em Israel, por 5 dias, uma comitiva organizada pela CONIB. Para quem não sabe, a CONIB é a Confederação Israelita do Brasil. Nessa comitiva vieram alguns políticos brasileiros. Veio o ministro da Educação José Mendonça Filho, o senador Álvaro Dias, o senador Cristóvão Buarque, o senador Lazier Martins, o deputado Arthur Maia e o deputado Guilherme Mussi. Vieram aqui em Israel. A CONIB declarou que a melhor forma de conhecer a realidade local
é estar lá presencialmente e ter acesso a diferentes pontos de vista, incluindo lideranças árabes, israelenses e palestinas. E com o impacto desta realidade nos parlamentares brasileiros, ajuda a transformar a visão que eles têm de Israel. E certamente ajudará a melhorar as relações entre os dois países. Bom, quanto à iniciativa da CONIB em trazer essas autoridades aqui para Israel, ao meu ver é boa. Porém, a extensão dessa viagem para alguns desses políticos, ou seja, alguns desses políticos resolveram estender essa viagem para se reunirem com autoridades na Palestina. Tá? E essa extensão dessa viagem, que algum desses políticos fizeram, foi perigosa e desnecessária. Eu repito, pessoal, eu vou apresentar uma denúncia para vocês que esses políticos vieram a Israel com tudo pago e estenderam essa viagem para a Palestina, para se reunirem com líderes palestinos. No dia 30 de setembro de 2017, o embaixador brasileiro na Palestina, tá, que é o Francisco Moro, exatamente isso, pessoal, existe um escritório do Brasil, um escritório diplomático do Brasil na Palestina, na cidade de Ramala, exatamente isso. Então o Brasil já tem vínculos muito fortes com a Palestina, mas escutem essa. No dia 30, como vocês podem ver aqui a foto, o embaixador brasileiro Francisco Moro se reuniu com o ministro da Educação da Palestina, Sabri Zaidan, que é um cara assumidíssimo anti-Israel, sempre está atacando Israel. E ele se reuniu para tratar algumas pautas. A primeira pauta que ele se reuniu foi para tratar da visita do ministro da Educação do Brasil à Palestina. Tratou também do acordo de cooperação entre Palestina e Brasil, para tratar inclusive de um intercâmbio de menores marginalizados. Ouviram isso? Intercâmbio de menores marginalizados. O que significa isso? É trazer para o Brasil aqueles jovens, aqueles menores que cometeram alguns atentados, que cometeram algumas infrações, que são marginais, são pessoas que foram criadas num ambiente marginalizado, um ambiente que apoia o terrorismo. Para quê? Para que possam ir ao Brasil, para estudar no Brasil, viver no Brasil. E o intercâmbio é dos dois lados. E também mandar jovens brasileiros, jovens também marginalizados brasileiros, para fazerem o quê? Para estudarem na Palestina, estudarem junto de um governo que apoia o terrorismo. Ou seja, colocar na cabeça desses jovens, desde pequenos, que eles têm que odiar Israel, que é ok ser terrorista, que é ok fazer o mal, que é ok explodir ônibus. Vejam a gravidade dessa reunião, mas não ficou por aí não. Nessa reunião do embaixador Francisco Moro, também foi conversado sobre as formas de combater a incitação israelense contra a educação palestina. Olha isso, as formas de combater a incitação israelense contra a educação palestina. O que Israel quer? Que os palestinos ensinem em suas escolas a verdade, porque eles tiraram do currículo escolar que Israel tem qualquer tipo de vínculo com a Terra Prometida, qualquer tipo de vínculo com Jerusalém, que Jerusalém e o Monte do Templo não tem nada a ver com a história do povo judeu. Os palestinos tiraram isso do currículo. Então, o ministro Francisco Moro esteve conversando sobre as formas de combater a incitação israelense contra a educação palestina. O ministro da Educação da Palestina também agradeceu o apoio dado pelo Brasil através da Unesco e sua estreita cooperação com a Palestina em diversos campos. O Brasil está apoiando a Palestina em diversos campos. Bom, como eu já falei, alguns desses políticos que vieram nessa comitiva a Israel no começo desse ano, agora no final de janeiro, início de fevereiro, alguns desses políticos estiveram na Palestina. Eles estenderam a viagem que tinha sido paga, tudo pago aqui para Israel, e resolveram fazer uma visita, uma extensão de sua viagem a Israel para irem até Ramala, na Palestina. Nessa visita, o que me chamou muita atenção é que não levaram nenhum israelense, nenhuma pessoa da comitiva que fosse de Israel, ou mesmo brasileiros que moram aqui em Israel. No dia 1º de fevereiro, o ministro da Educação do Brasil, Mendonça Filho, seguiu em direção à fronteira de Israel para a Palestina e entrou com sua comitiva em Ramala. Ramala, que é a capital da autoridade palestina. Em seguida, ele se dirigiu para uma reunião com o Sabri Zaidan, que é esse ministro da Educação
da Palestina que odeia os judeus, sempre está na mídia atacando os judeus, atacando Israel. Ele é uma pessoa que já tem um ódio enrustido dentro dele, um ódio por Israel imenso. E o ministro da Educação do Brasil, o Mendonça Filho, se reuniu com esse ministro de Educação na Palestina. O que me chamou a atenção foi que nada disso saiu na imprensa brasileira. Nada disso saiu na imprensa brasileira. A única coisa que saiu foi na página do Facebook do ministro da Educação do Brasil, do Mendonça Filho, dizendo que tinha ido para a Palestina e tinha estado em reunião com esse ministro palestino. Aqui nós vemos algumas fotos dessa reunião. O conteúdo dessa reunião foi bastante amplo. Trataram do início de um acordo de intercâmbio de bolsas, inclusive em trazer para a Palestina pesquisadores brasileiros e trazer para o Brasil pesquisadores palestinos. Muito estranho, né, pessoal? Esse ministro de Educação da Palestina, Sidan, aproveitou para atacar Israel, como é de costume dele, dizendo que enfrenta violações de Israel, que ataca os currículos escolares, distorcendo a história e assim a identidade palestina. Olha a identidade palestina aqui, pessoal. Isso é identidade palestina. É explosão de ônibus, é matança de crianças. Isso é identidade palestina. É isso que eles são. Esse ministro de Educação da Palestina ainda agradeceu o nosso ministro, o Mendonça Filho, pelo apoio que o Brasil tem dado à Palestina e ao Ministério da Educação, através de quem? Da Unesco. Porque o Brasil vota sempre contra Israel na Unesco, vota sempre a favor da Palestina na Unesco. O ministro brasileiro, inclusive, foi elogiado pelo relacionamento histórico entre os povos palestino e brasileiro. O ministro brasileiro, o Mendonça Filho, expressou que o encontro deles reflete os laços profundos entre os dois países. Declarando o quê? Com essa declaração dele, que o Brasil reconhece a Palestina como um país. Veja que sério isso, pessoal. Ele reconhece os laços profundos entre os dois países e o desejo sério de oferecer serviços de qualidade para a Palestina. Esta reunião não foi noticiada, como eu já falei, não foi noticiada por nenhum veículo de imprensa no Brasil. E nem veículos oficiais. Não foi divulgado em Brasília, nada. Estou trazendo uma informação para vocês seríssima. Em seguida, no dia seguinte, no dia 2 de fevereiro desse ano, de 2018, foi a vez de Cristóvão Buarque, do senador Cristóvão Buarque, ir a Ramala. Aproveitou a viagem que tinha sido paga pela entidade israelita. Cristóvão Buarque foi recebido pelo embaixador do Brasil, o Francisco Mouro, e pelo secretário Leandro Vieira Silva, que acompanha todas as reuniões também. Nós podemos ver nas fotos do encontro do Cristóvão Buarque com o ministro da Educação da Palestina, como eu já falei, Sabri Saidan, que é uma pessoa que odeia Israel. E essa foto me chamou muita atenção, pessoal. Dá uma olhada nessa foto. A gente vê o Cristóvão Buarque sentado próximo da bandeira da Palestina, bem próximo, são duas bandeiras da Palestina, ele aqui, ó, sentado próximo da bandeira da Palestina e muito próximo da imagem do terrorista, do líder da OLP, terrorista Yasser Arafat, que foi quem, com certeza, ordenou ataques como esse que mataram centenas, dezenas, milhares de inocentes judeus no decorrer de todos esses anos. Bom, na reunião com o senador, com Cristóvão Buarque, foram discutidos vários temas, inclusive os preparativos do acordo de cooperação entre o Brasil e a Palestina, o mesmo assunto que foi conversado no dia anterior com o ministro da Educação do Brasil. E também a criação de uma escola de futebol na Palestina, uma escola do Brasil na Palestina. Também foram contadas diversas histórias, eu falo histórias, sobre o desafio da educação na faixa de Gaza e na Palestina. Porém, Cristóvão Buarque expressou uma felicidade nesse encontro, descrevendo como uma oportunidade importante de aprender sobre educação na Palestina e as histórias de sucesso, conquistas e desafios que os palestinos enfrentam. Sabe, ele se mostrou solidário aos palestinos. Cristóvão Buarque ainda enfatizou o seu desejo, olhem isso, o seu desejo de fazer contribuições que apoiem a educação e a transferência de ideias e propostas que foram levantadas durante a reunião, tá? Ou seja, a vontade dele de apoiar a causa palestina. Agora vamos juntar alguns fatos, pessoal. Vamos retornar um pouquinho no tempo. Vamos retornar para 2014.
No ano de 2014, os palestinos atacaram Israel com exatamente 4.564 mísseis e foguetes. Olhem o número, 4.564 mísseis e foguetes. Muitos deles lançados a partir de escolas da Unesco. Exatamente, os palestinos atacavam os mísseis das escolas, dos telhados das escolas ou do pátio dessas escolas em Gaza, na faixa de Gaza, contra Israel. Por que eles queriam? Eles sabiam que Israel iria retaliar, o que é justo, né? Você é atacado, você não vai retaliar? Israel iria retaliar. Só que Israel ia fazer a retaliação diretamente dos pontos aonde partiram os mísseis, não é isso? Então eles atacavam das escolas para que Israel retaliasse e caísse esses mísseis em escolas, obviamente vazias, para que a imprensa mundial, a defesa de direitos humanos internacional e esses blá 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 todos ficassem o quê? Ficassem a favor dos palestinos e contra Israel. Foi nesse instante que a presidente do Brasil na época, a Dilma Rousseff, seguindo uma política do PT, né, de ser sempre contra Israel, sempre contra os judeus e sempre a favor dos palestinos, inclusive doaram milhões de reais para os palestinos, ela chamou o embaixador do Brasil em Israel, o Henrique Sardinhas, para consultas, ou seja, ela tirou aqui de Israel o embaixador do Brasil, trouxe para o Brasil de volta para consultas. Para o bom entendedor, quando uma nação chama o embaixador de volta, quer dizer que está ameaçando romper relações com o país, assim como fez a Venezuela. A Venezuela levou o embaixador de volta, trouxe o embaixador que estava aqui em Israel de volta, rompendo relações. Então, o que ela fez com isso? Ela ameaçou romper relações com Israel. Pois bem, no dia 30 de julho de 2014, o mesmo senador Cristóvão Buarque, que esteve em reunião com o ministro da Palestina, o ministro da Educação da Palestina, foi em plenário e fez um pronunciamento defendendo a posição de Dilma de chamar de volta o embaixador. E disse exatamente assim, essas palavras aqui: Dilma agiu corretamente ao manifestar o descontentamento do povo brasileiro. Ela falou em meu nome. Ou seja, Cristóvão Buarque disse que Dilma falou em meu nome a trazer de volta o embaixador do Brasil de Israel. Olha só, pessoal, ele ainda acrescentou que Israel a tentar acabar com alguns terroristas, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma listagem só de alguns atentados de ônibus que houveram, alguns terroristas. Olha a irresponsabilidade do Cristóvão Buarque em falar isso. Ele acrescentou que Israel, a tentar acabar com alguns terroristas, está destruindo um povo inteiro. Olha que hipocrisia, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entender melhor a situação da educação na Palestina. Para que vocês entendam, o conteúdo dos livros didáticos palestinos é totalmente manipulado pelos grupos terroristas e seus líderes. Entendeu? Eles mudam de acordo com o que eles querem influenciar, fazer a lavagem cerebral das crianças. Desde pequenininhas elas já ficam com aquele envenenamento contra Israel, contra o povo judeu, contra os americanos e contra os cristãos também. Tais livros ensinam as crianças desde pequenas a odiar Israel. Os livros que são fornecidos pelo Ministério da Educação da Palestina, eles negam Israel, negam que exista qualquer tipo de vínculo entre Israel e Jerusalém, Israel e o Monte do Templo. Falam que a terra foi ocupada e que tiraram o povo palestino daqui e tal. Então são livros que estão para envenenar as crianças. Desde pequenas elas são contaminadas por uma dose de veneno imensa, uma dose perigosa. Uma dose para que seja desenvolvida dentro dela um ódio gratuito contra Israel e o povo judeu e também contra os americanos e o povo cristão. O que acontece, pessoal, é que Sabri Zaidan, esse ministro da Educação palestina, ele está sempre batalhando para excluir qualquer tipo de vínculo da Terra Santa com Israel. E ele quer o quê? Incentivar com que as crianças palestinas tenham cada vez mais orgulho dos terroristas, tenham cada vez mais orgulho do que ele chama de mártires, que realizaram isso aqui, ó. Por exemplo, a explosão de ônibus matando 37 inocentes, incluindo 12 crianças. Já foram relatados diversos casos de escolas da Unesco, escolas que são mantidas pelo dinheiro que é repassado por vários países, inclusive pelo Brasil, para a Unesco. Essas escolas que são utilizadas como depósito de mísseis. Os palestinos em Gaza, por exemplo, guardam mísseis, escondem mísseis dentro dessas escolas.
E vários professores, não somente de Gaza, mas também como da Cisjordânia, já publicaram no Facebook diversos comentários de ódio contra judeus. E inclusive incitando o terror, incitando os seus seguidores ao terror. É um absurdo, pessoal. Vejam aqui agora essa foto aqui. Essa foto mostra o quê? Uma escola na Palestina em que os alunos estão fazendo uma representação de como devem agir com relação a um israelense. Como devem matar um judeu, como devem matar um israelense. Veja se isso aqui é pedagógico. Veja que estamos falando de uma educação na Palestina em que o ministro da Educação do Brasil esteve, em que um senador, Cristóvão Buarque, também esteve em reunião. Agora prestem muita atenção nisso. Este ministro da Educação da Palestina, Sabri Saidan, tem colocado o nome das escolas na Palestina em homenagem a terroristas que fizeram ações contra judeus e israelenses. Veja isso. Este ônibus, por exemplo, foi explodido por uma terrorista chamada Dalal Mughrabi. Dalal Mughrabi. Esta mulher matou 37 judeus inocentes, inclusive essas 12 crianças. E esse nome, Dalal Mughrabi, dessa terrorista, tem sido usado para nomear, para ser o nome de diversas escolas na autoridade palestina. E não somente dela não, diversos outros terroristas têm seu nome dado a escolas. Ou seja, a criança vai perguntar quem é Dalal Mughrabi, que é o nome da minha escola, tal. Vão falar, não, ela foi uma terrorista, ela é um mártir. Ela deu a sua vida explodindo um ônibus, matando judeus, que são os nossos inimigos. Ó, pessoal, veja isso. Vejam isso. Tá, eu fiz um levantamento. Existem 75 escolas já na Palestina. 75 escolas. São milhares de alunos hoje que tem o nome na escola em homenagem a terroristas e também em homenagem a colaboradores do nazismo. Escuta isso. Colaboradores do nazismo. Se não bastasse somente o nome dos terroristas dado às escolas, também tem o nome de colaboradores do nazismo na fachada das escolas. Veja aqui o exemplo da escola Dalal Mughrabi, na Palestina, homenageando a mulher que explodiu esse ônibus aqui. E o que me deixa ainda mais revoltado, e é motivo dessa denúncia, é que o senhor senador Cristóvão Buarque esteve em reunião com o ministro da Educação da Palestina, que é o cara que está dando o nome de terroristas nas suas escolas, e prometeu apoio. E o ministro da Educação do Brasil, Mendonça Filho, também esteve em reunião com esse ministro do horror, esse ministro da Educação da Palestina, o Sabri Saidan, que é o ministro do horror, um ministro que apoia um caso como esse, e como centenas de outros que já infelizmente aconteceram. Ele esteve em reunião prometendo um acordo de cooperação com a educação na Palestina, uma educação que ensina crianças, ao invés de lidarem com paz, com respeito, ensina o quê? Que pessoas que fazem isso, que explodem ônibus e matam judeus e israelenses, têm que ser homenageadas. Pessoal, é muito séria a denúncia que eu estou fazendo. É muito sério. Novamente, o Brasil, através de políticos duvidosos, está se unindo com a Palestina, unindo e apoiando um povo que está cada vez mais babando ódio de morte, de destruição, de terror. Um povo que não mede esforços para matar judeu, para matar israelense, para matar americano e para matar cristão. Pessoal, temos que alertar o mundo inteiro do que está acontecendo. Eu conto com vocês para divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que puderem, pessoal. Eu deixo agora com vocês a imagem, novamente, dessas 12 crianças que foram mortas por uma terrorista chamada Dalal Mughrabi, uma mulher do mal que foi responsável pelo atentado que matou essas 12 crianças e outros 25 israelenses inocentes, e que hoje tem seu nome estampado nas escolas na Palestina como uma heroína. Ela tem o seu nome estampado por decreto deste ministro nefasto da educação da Palestina, que é o Sabri Saidan.
que foi contemplado com a visita do ministro da Educação do Brasil, Mendonça Filho, no dia 1º de fevereiro desse ano, e no dia 2 de fevereiro desse ano, pelo senador brasileiro Cristóvão Buarque, que também esteve lá, dizendo sobre o apoio. Nenhuma dessas notícias saiu na mídia brasileira. Eu tô passando para vocês, pessoal, porque vocês têm obrigação de saber. E comigo segue o compromisso da verdade. O compromisso de levar até vocês sempre a verdade. Doa a quem doer. É isso aí, pessoal.